Antes de mais, gostaria de deixar uma palavra especial de apreço a todos os que me ouvem. O ano 2020 está a revelar-se um ano adverso para o Estado português e para a maioria dos agentes económicos. Em termos orçamentais, está a ser um ano atípico. Começou com um superávit e irá terminar com um déficit impossível de antecipar. Esta alteração brusca da realidade coloca ainda maiores desafios quando nos debruçamos sobre o Orçamento de Estado para 2021. Como sabem, desde março e até à presente data, foi publicada uma profusão de legislação com o objetivo de aliviar a liquidez das empresas. No que aos impostos sobre o rendimento diz respeito, essas medidas materializaram-se no mero deferimento temporal do cumprimento das obrigações declarativas, da própria liquidação e do pagamento do imposto. Esse deferimento, materializado, por exemplo, na suspensão dos pagamentos por conta, deverá, na nossa opinião, continuar a existir para o exercício 2021, devendo ser, sem qualquer tipo de dúvida, extensível ao pagamento adicional por conta. Outra questão importante a ter em conta é a introdução de uma suspensão na contagem do prazo de dedução dos benefícios fiscais, à semelhança do que já foi legislado para os prejuízos fiscais. Não podemos esquecer que nos anos de 2020 e 2021, muito provavelmente, a maioria dos sujeitos passivos não irá apurar coleta para a dedução desses mesmos benefícios fiscais. Gostaria ainda de realçar uma medida já apresentada publicamente e que passa pela criação de um mecanismo de venda de prejuízos e créditos fiscais entre os agentes económicos, permitindo que estes tenham uma via alternativa às instituições financeiras para a obtenção de liquidez imediata. Não menos importante, e à semelhança do que outros parceiros europeus têm feito, julgamos que seria importante reintroduzir todos os incentivos à criação de postos de trabalho que tivemos no passado, ou mesmo pensar noutro benefício com o mesmo objetivo, aumentar o incentivo à contratação sem termo. Mas no cenário de exercício orçamental, os desafios deveriam ser maiores e extravasar o objetivo de aumento de liquidez nas empresas. Coloca-se, no entanto, a questão de compatibilizar a materialização de medidas que aumentem a competitividade do país e das empresas sem uma perda da receita fiscal. Um exercício bastante complexo, não materializável unicamente no orçamento, mas alguns sinais podem começar a ser dados. Façamos uma pequena reflexão sobre a questão do aumento da competitividade fiscal. Esse aumento poderá ser potenciado de diversas formas. E comecemos pela parte intangível desse mesmo conceito e que se traduz na confiança que merece o nosso sistema fiscal. Confiança que não se cinge unicamente às regras vigentes à data, mas também aos compromissos que são assumidos no longo prazo. E aqui o nosso histórico tem demonstrado que mesmo nos casos em que existiu um compromisso de longo prazo entre os principais parceiros políticos, na prática o mesmo acabou por ser quebrado. O consenso gerado em 2014, relativamente à necessidade de redução da taxa nominal de IRC e da eliminação da derrama estadual, é um bom exemplo do que refiro. Um bom sinal de mudança seria olhar para esse compromisso e materializá-lo neste orçamento, nem que fosse via uma diminuição residual da taxa nominal ou da derrama estadual no ano em que o impacto na receita seria diminuto. A confiança também sairia reforçada, na nossa opinião, pela não introdução neste orçamento de uma nova contribuição ou agravamento de algumas das já existentes, criando uma ruptura face aos orçamentos anteriores na complexificação do sistema fiscal e parafiscal. É ainda importante não esquecer que o nosso já complexo sistema fiscal terá que ter, num futuro muito próximo, em consideração o ambicioso plano de recuperação da União Europeia, que implicará a necessidade de gerar novos recursos próprios ao nível da Europa. Portanto, não podemos deixar de pensar numa simplificação do atual sistema fiscal. E, finalmente, a confiança poderia também ser reforçada se as medidas implementadas de combate à fraude e evasão fiscal fossem elas próprias harmonizadas. Aqui, de realçar a importância da uniformização de terminologias e conceitos propagados por todo o Código de IRC quanto aos paraísos fiscais ou regimes fiscais privilegiados, bem como a sua enumeração exaustiva face às regras europeias e da OCDE. O desenho de um sistema fiscal competitivo, no qual o imposto sobre o rendimento diz respeito, afigura-se assim um exercício difícil. Uma coisa é certa, não será materializável no curto prazo e, portanto, não será passível de operacionalizar neste orçamento que agora irá ser apresentado à Assembleia da República. No entanto, e conforme já mencionei, alguns sinais de boa vontade deverão ser dados.
Acompanhem a PwC durante os próximos dias. Temos uma equipa inteiramente dedicada à análise crítica do orçamento para contribuir para a discussão pública que o assunto merece. Até breve.